A paz do Senhor, meus irmãos, para nós é uma satisfação retomarmos aqui as nossas aulas, não é? Os estudos das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, as lições bíblicas deste segundo trimestre de 2023, relacionamentos em família. E o subtítulo, né, o tema, né, geral desta lição é Superando Desafios e Problemas com Exemplos da Palavra de Deus. Aqui nos estúdios do CETADB, junto conosco está o nosso companheiro Jonatas Emanuel, que nos auxilia na gravação das aulas. Também o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Juntos somos pastores auxiliares na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Apucarana, igreja presidida pelo pastor Daniel Salles Ascioli. Pastor Adolvilson, paz do Senhor. Pastor Hércules, o Jonathan, os irmãos que estão conosco, não é? Acompanhando diuturnamente as nossas aulas direto aqui do CETADB, e já iniciamos aí o segundo trimestre, que seja realmente uma bênção para nós, para as nossas vidas e para a nossa igreja, em nome de Jesus. Maravilha, as lições, né, que nós teremos nesta revista do segundo trimestre está tratando a respeito do ambiente da família, e nós temos aqui lições importantíssimas que trazem um norte, né, com base na palavra de Deus, para as tratativas em família, para a questão educacional dos filhos, para os relacionamentos familiares. Certamente será de grande proveito para as nossas igrejas. Então aqui vai uma palavra nossa de incentivo, você que está à frente de uma classe, você que está às vezes à frente da escola bíblica dominical na sua igreja, incentive os irmãos. Estimule os irmãos para estarem na escola bíblica dominical assistindo a aula. Esta, por exemplo, a lição de número 2, presencialmente, ela será ministrada no domingo, dia 9 de abril. E nós, desde já, fazemos votos de que, no decorrer desta semana, você seja esse instrumento de Deus para motivar os nossos irmãos e irmãs a estarem assistindo a aula no domingo. E também compartilhe esta pré-aula, não é? Compartilhe através das suas redes sociais, através dos seus grupos, não é? De WhatsApp, de Telegram, enfim, nos auxilie nessa divulgação, uma vez que ainda há muita gente que pode tomar conhecimento do trabalho e, de repente, lançar mão do conteúdo que nós disponibilizamos para a preparação de suas aulas. Vamos lá? Lição de número 2, o tema é a predileção dos pais por um dos filhos. É algo que, na verdade, nós vamos estudar que não pode acontecer, não deve acontecer, porque os resultados são ruins. Mas vamos então caminhando para o texto áureo desta lição, que está em Gênesis, capítulo 25 e o versículo 28. Eu vou ler o texto que diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Esse é o texto de Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 28. Já a verdade prática diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então, está bem claro para nós no texto bíblico, que nós vamos lançar mão dele agora para a leitura, como também nos subsequentes, que vai deixar para nós o relato histórico da vida, não é? Tanto de Esaú como a de Isaque, e nós vamos verificar os problemas que vieram dali, né? Me refiro, a gente sempre vai acabar confundindo, né? Esaú e Jacó, né? Os problemas que houveram entre os dois irmãos por causa dessa situação que envolve a predileção dos pais por um deles, né? Então vamos lá com o pastor Adolvilson, lendo a palavra de Deus, a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar pela sua revista ou, se preferir, abra a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 25, nós vamos ler dos versículos 19 até o 28. Muito bem, o versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu.
e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Muito bem, meus irmãos, está aí a leitura bíblica em classe. Vamos então para os objetivos da lição. A lição está subdividida em 3 pontos principais. No primeiro deles, o objetivo é apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. No segundo ponto, é apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas do conflito familiar. Já no terceiro ponto desta lição, o objetivo é explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Veja aí, como nós vamos ter uma lição bastante abrangente em cima deste tema. Com o pastor Adovilson, nós temos a palavra-chave, que é predileção, e sempre apresentamos aqui uma definição da palavra-chave da lição com a palavra. Isso sempre é bom, o professor definir a palavra-chave de cada lição. Nós vamos ver aqui que Isaque tinha predileção, não é? Ou preferia um filho, e Rebeca preferia outro filho, Isaque a Esaú e Rebeca a Jacó. E o que é predileção? É preferência acentuada por alguém ou alguma coisa. É escolha, é propensão, é inclinação, é opção e favoritismo. Então isso significa esta palavra predileção, ou ter alguém predileto, favorito. Muito bem. No contexto da família, e especialmente no que diz respeito ao tratamento dos pais, com os seus filhos, é exatamente uma prática que não deve acontecer, porque vai trazer alguma dificuldade. Prosseguindo então, meus irmãos, com o nosso estudo, vamos para a introdução a lição de número 2. A ideia que nós temos aqui no conteúdo dessa lição de hoje é exatamente o fato de que os pais, ao criarem seus filhos, ao edificarem o caráter de cada um deles no seu dia a dia, não demonstrem que tenha predileção por algum dos filhos, por um deles, especialmente quando a casa tem mais de um. Nós vamos verificar esse exemplo aqui, de Esaú e Jacó, mas também há outros exemplos na Bíblia que a gente pode trabalhar também nesse sentido. Vamos lá então, a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube como lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Isso nós já vimos na primeira lição, quando iniciamos os estudos deste segundo trimestre. Nesta lição, a de número 2, nós estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, meus amados irmãos, essa não é a vontade de Deus para a família, para a criação de filhos, e é exatamente nesse sentido que nós vamos trabalhar o estudo da lição de hoje. Então vamos para o ponto de número 1, que é o plano de Deus para a família e a sua presciência. É o tema do ponto 1, você pode acompanhar aí através da sua lição. Muito bem, tópico 1 e o subponto 1.
Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade, olha, a repetição da situação, não é? A mesma De que Sarai, exato, que viria pela frente. Agora descobre a esterilidade de Rebeca. A Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta, uma atitude correta, não é? Foi até o nosso Deus e orou a ele, pedindo que ela pudesse conceber, lá em Gênesis 25 e 21. Somente 20 anos depois desta oração, olha, pastor, o tempo, 20 anos... Aguardando uma resposta de uma oração. Com 60 anos de idade, Isaac recebeu a notícia que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o projeto, o plano de Deus, pois quando ele opera, os seus desígnios se cumprem no tempo certo. É aquilo que nós falamos. Deus não é sujeito ao tempo, mas ele tem um tempo para agir em nossas vidas, nos planos que ele tem para cada um de nós. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou aí 2 meninos. Aí temos algumas referências lá em Gênesis 25, 20, o qual aos 40 anos casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan-Aram, e irmã de Labão, também arameu. Gênesis 25 e 26, está aí a referência. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó, não é? E tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. E é interessante que eu marquei aqui, não está na lição, a questão do tempo. Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, e Deus vai fazer com que se cumpra conforme a sua vontade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos porque, conforme o pastor bem salientou enquanto fazendo a exposição, a situação que o casal enfrenta aqui, não é? Rebeca e Isaac, é a mesma que Abrão e Sarai enfrentaram, a esterilidade. Sarai, querendo se antecipar à promessa que Deus lhe havia feito, então entrega Agar, a serva egípcia, a escrava, para que Abraão suscitasse descendência para si. E agora nós temos aqui a mesma situação. Isaac, não é, com 40 anos de idade, que se casa com Rebeca e ela também estéril. E aí, ao invés dele buscar um jeitinho, eles, na verdade, se colocaram diante de Deus, para que o Senhor desse a solução. E esperaram no Senhor por essa solução. E está bem evidente que foram 20 anos de espera. Então veja que, conforme nós vimos na lição passada, a gente não deve se antecipar aos planos, aos propósitos de Deus para a nossa vida, porque isso gera problemas, geram situações difíceis. E eu imagino que Isaac, até por causa do exemplo que ele tinha dentro da sua própria casa, ele vigiou no sentido de não cometer o mesmo erro, porque como filho de Abraão, ele sabia, viveu, como a gente pode dizer, viveu na pele a problemática que se tem dentro de uma casa que foi constituída da forma como foi o caso de Abraão, que tinha um filho, vamos colocar, extraconjugal, fora daquela relação abençoada por Deus, fora do casamento, não é? Abençoado por Deus, e os problemas que isso gerou na vida de seu pai e que também tiveram desdobramentos sobre a sua vida, não é? Porque ele também foi perseguido. E agora eles, vivendo a mesma situação, buscaram a orientação de Deus. Exatamente. E interessante, meus irmãos, é que nós vamos verificar aqui que quando você busca a orientação de Deus, Deus, ele não deixa os seus confundidos, não é? Então nós avançamos para o ponto de número 2, que diz o propósito presciente de Deus. E aqui vamos falar a respeito de um atributo divino, que é a presciência. Isso, nosso Deus, ele é presciente, ele já sabe, ele já conhece o futuro, não é? Antecipadamente ele já sabia do futuro de Esaú e de Jacó, ele sabia de antemão que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Então ele viria 2, olha lá, Gênesis 25, 23, diz assim: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, os gêmeos, né?
já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Já está profetizado aí. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Então eles deveriam atentar para esta palavra aqui diligentemente, o casal, não é, Aurélia? O mais velho servirá o mais novo. E também temos ali, isso independente da circunstância que envolvesse essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concedeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam, já no ventre já estavam discutindo, já estavam dando braçada. A gente costumava brincar, mas já meio grandinho, né? Exatamente. Agora dentro do ventre aí já é demais. E lá no 25, 22 diz lá, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? E foi consultar o Senhor para saber o que estava acontecendo. O negócio estava já uma briga interna. Mais uma vez, irmãos, veja que o que está em Gênesis 25, 22 é para cada um de nós também uma lição de vida, além de um exemplo, tanto bíblico como para a condução da família. Ela percebeu algo que não era muito normal e a Bíblia diz assim que ela se foi a perguntar ao Senhor, ou seja, ela foi orar a Deus para saber por que é que aquelas duas crianças ali no seu ventre se mexiam tanto, não é? Que na verdade era de fato uma amostra antes do nascimento daquilo que seria essas duas crianças na sequência das suas vidas. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que criados como agentes livres, eles seriam rivais. Então essa rivalidade já no ventre, ela se estenderia. Aqui nós estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Ou seja, a presciência de Deus diz respeito ao fato de Deus conhecer todas as coisas antes delas de fato acontecerem. Devemos então ressaltar que este atributo não é causativo. E na lição você tem exatamente essa explicação. Ele não implica determinismo na vida do ser humano. Ou seja, pelo fato de que Deus já sabe o que vai acontecer, não quer dizer que isso está de fato determinado, porque a pessoa pode decidir pela sua vida e tomar um rumo diferente, que é aquilo que nós conhecemos como um livre-arbítrio, né? Essa é a designação. Por isso que nós seguimos aquilo que o pastor Elianai Cabral colocou na lição, de que o fato de Deus conhecer as coisas antes de que elas de fato sejam, não quer dizer que isso já está determinado na vida de alguém. Senão, nós teríamos um Deus injusto, por exemplo, com Judas, porque aqueles que creem dessa forma, eles dizem que lá no início, quando Judas nasceu, já estava definido que ele seria o traidor. E na verdade, o próprio Senhor Jesus deu a ele todas as condições para que ele fizesse de forma diferente. Fato é que ele não fez. Contudo, seguindo na ideia aqui então que nós temos da presciência de Deus, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes, nós, por conta daquilo que estamos vivendo, nós não compreendemos, mas sabemos que a vontade do Senhor, ela é perfeita, e ela deve ser, de fato, perfeita, ela deve ser também agradável, né? Romanos 12:2. 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. E Deus sabe tudo. Eu marquei até aqui, pastor, Salmo 139:4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então ele conhece tudo. Ele é omnisciente, ou seja, tem conhecimento de todas as coisas. O João, o evangelista, quando escreve a epístola falando a respeito da oração, ele diz que mesmo aquilo que a gente está pensando em falar com o Senhor na oração, ele já conhece. Mas ainda assim, ele frisa que nós devemos instar na oração. Não é pelo fato de que o Senhor conhece que nós não devemos orar, ele já está sabendo que a minha situação está do jeito que está, então eu vou deixar acontecer. Não, você busca a Deus
porque ele pode, ainda que conheça, dar um direcionamento diferente para a sua vida, para o seu momento de vida, para a circunstância na qual você está inserido e, inclusive, mudar a situação da sua vida. É assim que nós cremos e também assim que ensinamos. A sinopse, então, deste primeiro ponto da nossa lição é exatamente esse: os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. No início da nossa exposição da lição, o pastor Adovilson frisou o texto de Eclesiastes, não é? No capítulo 3, que fala exatamente de que há um tempo para todas as coisas, há um tempo para tudo que está debaixo do céu. E aí então nós vamos entender que no tempo de Deus, o Senhor age em nosso favor, em nosso benefício, mudando inclusive as circunstâncias. Agora nós vamos para um intervalo. Exatamente. Mas nós já vamos retomar a lição com o ponto de número 2, e nós vamos falar sobre o conflito familiar. Já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, meus irmãos, retomando os nossos estudos, o conflito familiar é o ponto de número 2 da lição e seguimos com a exposição do pastor Adovilson. Muito bem, vamos lá. O tópico 2, o conflito no lar. E temos ali o tópico 2, o subponto 1. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada por ser impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-la. É interessante, pastor, eu marquei aqui uma observação. Homens e mulheres, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, queriam ter descendência, pois esta aumentava seu status social, além de garantir o futuro daquela família. Não somente a mulher, segundo o costume, era amaldiçoada a família inteira, se não tivesse descendentes, né? E é interessante esta colocação. A pessoa não poderia gerar filhos, todos olhavam, olha, essa amaldiçoada, esta família está amaldiçoada. Então era o conceito da época. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Olha aí, houve um pedido aí, né, do nosso querido Isaac, e ele fez o correto, foi ao nosso Deus, né? Fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac lá em Gênesis 25 e 21. Muito bem, aqui nós vamos frisar novamente a chamada de atenção que nós temos, não é, exatamente no texto de Gênesis capítulo 25, que é o fato de a Rebeca buscar a Deus, buscar a orientação do Senhor. O texto de Gênesis 25 e o versículo 21 diz que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Veja que Isaac era um crente, eu acho que ele devia ser membro da Assembleia de Deus, um crente pentecostal. Ele enfrentou um problema e buscou a Deus. Eu acho que fica para nós aqui, ainda que o tema central da lição é a predileção, né, pelos filhos, mas fica para nós aqui um exemplo positivo que nós podemos destacar na vida de Isaac, que é o fato de, diante do problema, buscar a resposta de Deus, buscar a solução em Deus. Assim, Isaac fez, conforme nós temos visto aqui no versículo 21, mas assim também Rebeca fez quando as crianças já estavam no seu ventre e a briga começou ali. Está no versículo seguinte, o 22, aí Rebeca buscando a Deus. Sempre, meus irmãos,
diante das dificuldades, dos problemas da vida, busquemos a Deus em oração, porque Ele tem a resposta e Ele tem também a solução. Glória a Deus. Você que está com a sua lição em mãos, tópico 2, o subponto 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela, os gêmeos, né? Lá em Gênesis 25 e 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Nós temos aí, eu marquei aqui o Salmo 127, que é o versículo 3, 4, 5, pastor, aliás, Salmos da família, o 127 e o 128. E o 127, versículo 3, diz assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas, versículo 4, nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava, não é, está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então a família era importante quando havia uma questão aí no tribunal, os filhos defendiam, a família era grande, enfim, tem uma questão. E feliz o homem cuja aljava está cheia deles. A aljava é aquela bolsa que carrega as flechas. Tem uma outra tradução que diz enche a aljava de flechas, ou seja, muitos filhos. Então era feliz o homem que enchia deles, não é? A aljava de filhos. Há uma comparação aí. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Aliás, até para a defesa das terras, enfim, a família era muito importante, né? Por isso Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, que o pastor acaba de comentar, para gerar filho desejado e pagar um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca e contava assim com um milagre. Não tenha dúvida. E é aquilo que nós já mencionamos: quando você busca a Deus, o Senhor responde. Você observa que enquanto grávida, né, que estava a Rebeca, para a felicidade do casal, ela começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. E aí é exatamente o relato que nós temos da palavra que o Senhor dá em resposta à sua oração. Porque ela orou ao Senhor e o Senhor respondeu. E ela ouviu de Deus que no seu ventre havia 2 povos e que o menor dominaria sobre o maior. O menor referindo-se a Jacó e o maior referindo-se a Esaú, que seria servo, né, de seu irmão mais novo, o mais velho servindo ao mais novo, que não é uma regra anatural, não é? Mas era exatamente aquilo que Deus falara para Rebeca como resposta da sua oração. Muito bem, ponto 3 agora. Tópico 2, o subponto 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25 e 28, Deus revela, ou 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os primogênitos, os gêmeos, né? O menor, Jacó, que foi profetizado anteriormente, pastor, é isso que esse casal não entendeu. Já havia uma promessa de Deus, né? Que o maior serviria o menor. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito Esaú serviria o menor, não é? Aliás, eu marquei aqui, de Esaú vieram os edomitas, e são retratados na Bíblia principalmente como oponentes do povo de Israel. Apesar de ser povos irmãos, os edomitas se ocuparam em ser hostis contra os israelitas. Jacó teve o seu nome mudado pelo Senhor para Israel e deu origem aos israelitas. É importante que o professor frise isso. Esaú deu origem aos edomitas, enquanto que Jacó aos israelitas, não é? E no capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria, onde vai acontecer a trapaça. Vai acontecer uma presepada. Deixa eu dizer uma coisa, os irmãos certamente já ouviram em algum momento, né, se referir a Jacó como um enganador. O nome Jacó significa suplantador. É aquele que excede, aquele que supera. É o significado do nome Jacó, enquanto Esaú, conforme o pastor falou aqui a respeito da sua descendência,
O nome Esaú significa cabeludo, o que tem o corpo coberto de pelos. É esse o significado dos nomes. Inclusive, na Bíblia, né, se você tem uma Bíblia com anotações ou com comentários, a respeito do texto do versículo, capítulo 25 de Gênesis e o versículo 26, tem essa diferenciação para o texto em hebraico, que é o original escrito no Antigo Testamento. Muito bem, tópico 2 e o subponto 3. Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú, com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Quem é? Isaac. Alicerçado nos padrões legais, que era o costume da época, né, do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com, olha aí o favoritismo do filho, satisfazia com o prazer das caças que levava para o seu velho pai. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia a Jacó. Portanto, isso é bom frisarmos, Isaac preferia Esaú, e ele era o primogênito, e a Rebeca preferia Jacó, que era o mais novo. Agora, essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família, que é o cerne desta aula hoje, o objetivo desta aula. Essa predileção na família por qualquer dos filhos vai trazer conflito e prejuízo para a família. Aí você imagina assim, você tem 2 filhos em casa e um é aquele que toda vez que ele chega para lhe visitar, para estar contigo, ele traz uma peça de picanha para você. Aleluia. Aproveitando o plano do governo, né, de dar picanha para o povo, ele aproveita o plano do governo e traz, toda vez que ele chega, traz uma picanha. Rapaz, não tem jeito de não gostar de um filho desse. Você entendeu como é que é o negócio? Era essa a situação que estava acontecendo lá. Porém, Rebeca, sabendo da promessa de Deus, que Deus havia feito, e que nós já mencionamos aqui em Gênesis capítulo 25, o versículo de número 23, Deus já falou, olha, vão ter 2 nações, são 2 nações que estão no teu ventre, e o maior, o que vai nascer primeiro, o primogênito, vai servir o mais novo, o menor, e aliás, o que nasceu por último, né, de fato, a gente acaba se confundindo nessa questão na colocação, mas de fato ficou muito claro que Esaú seria servo de Jacó. E ela, sabendo disso, preocupada que o Isaac, porque achava que ia morrer logo, já queria logo abençoar o menino, ela arrumou um plano muito complicado de se executar. E esse é exatamente o que nós vamos tratar no próximo ponto aqui da nossa lição. Encerrando então, agora esse tópico de número 2, a predileção dos filhos é uma das causas de conflito em família. Quem nunca ouviu assim numa discussão familiar, o filho chega para um pai e diz, mas você prefere mais o fulano do que a mim. Pronto, está feita a confusão. Se o filho chegou a esse ponto é porque alguma coisa está acontecendo de errado ali. É porque tem uma acentuação que demonstra essa predileção e é esse o ponto gerador das dificuldades entre as famílias. Avançando então, pastor Adovilson, vamos lá, o problema da predileção por filhos na família. Nós temos aqui, primeiro, a respeito de Esaú, e depois a respeito de Jacó. Vamos iniciar os trabalhos então, a respeito de Esaú, o filho predileto de Isaac. É o último ponto, tópico 3, e subponto 1, Esaú. Ele era predileto de Isaac, então nós temos que frisar isso. Agora, Isaac demonstrou fraqueza ao receber a agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando, aí é que está, ignorando a palavra do Senhor, não é? Da profecia divina de Gênesis 25 e 23. E por força dos padrões sociais da época, o primogênito, ou seja, aquele que nasceu primeiro, o mais velho, no caso Esaú, tinha a primazia no futuro da família. E é interessante, pastor, uma observação, naquela época, o primogênito do sexo masculino era importante porque acreditava-se que ele representava a essência da força e vitalidade humana. E nós temos ali uma referência até na nossa lição, Gênesis 49, 3. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em herança, superior em poder. Então eles tinham isso em mente, a questão
da primogenitura, né? Então ali, ó, por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia do futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para os seus filhos. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos filhos se sentissem prejudicados. Ah, pastor, a questão é aquela uma mesmo. A falha, pastor, em não dar crédito àquilo que Deus disse e levar em conta as normas da época. As normas da época. Mas se Deus falou, ele vai inverter a situação, ele sabe o que está fazendo. Então nós podemos abrir um leque muito grande a partir disso, porque você imagine os padrões sociais que estão impostos aqui. Justamente. No nosso tempo, falando de março de 2023. Avalie, meu amado irmão, irmã que nos acompanhe, os padrões sociais que estão aí, em vigência, não é? Vamos falar aqui tão somente do nosso país, para não tacar pedra no telhado dos outros, né? Porque a gente tem que cuidar, porque o nosso telhado é de vidro. Mas imagine os padrões sociais que estão sendo postos, que estão sendo colocados, para os quais aqueles que não aceitam já estão sofrendo alguma perseguição. Se nós formos atentar para fazermos conforme esses padrões sociais, em detrimento daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e que estão na Bíblia Sagrada. Prejuízo. É, com certeza, uma derrocada para a família. E nós temos que estar atentos, meus amados irmãos, a isso. Né? Conclamarmos o nosso povo, os crentes em Jesus, aqueles que creem que a Bíblia, esta aqui, é a palavra inerrante de Deus, que expressa tão somente a vontade de Deus para a nossa vida. E aí sim, conduzirmos as nossas famílias em êxito, em triunfo, para vencermos em meio a uma geração que é má e perversa, não é? Avançamos então, meu pastor, para o tópico 3 e o subponto 2. Agora inverte. Agora é Rebeca que tem a predileção, relacionada a Jacó. Exatamente, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, porque ela ouviu Isaac, falou, vai lá, traz uma caça, depois que eu me alimentar eu vou te abençoar. E ela ouviu e já preparou. Vou ajeitar o negócio. Exatamente, conferida a Esaú, o filho mais velho. Rebeca resolveu interferir, olha aí, ó. Ela também tinha conhecimento da promessa de Deus sobre Jacó. Antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, ela sabia, não é? E sem consultar a Deus, antecipou essa bênção. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia... Foi a questão de Sara, né? Sarai. Com certeza. Ela sabia que tinha uma promessa, mas vamos adiantar, que vamos dar uma ajuda a Deus aí, não é? Pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Aí onde entrou essa questão, esse plano que ela elaborou ali para tomar, né, essa questão aí da predileção e da bênção sobre o filho. O plano dela tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para dar errado esse plano dela. Sabedora de que Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, e aí nós, abrindo a Bíblia em Gênesis 26, nós lemos o versículo 34 e 35, que diz assim, ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. E aí, Rebeca, com esta informação, ela arquitetou esse plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções precisas a Jacó. Como é que Jacó deveria fazer? O plano dela consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Irmãos, imagine a cena, né? Imagine essa cena, né? Vestir ali uma roupa, um paletó assim, cheio de pelo, de bicho, para a hora que o Isaac apalpasse,
ele tivesse a percepção de que não era Jacó, mas Esaú, porque Esaú, conforme já mencionamos no quadro anterior, o nome dele significa cabeludo, porque ele tinha de fato o corpo coberto com pelos. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Então ele estaria fantasiado adequadamente para o momento e ainda tentando forjar ou imitar a voz, o timbre da voz de seu irmão. É uma coisa assim, uma cena hilária esse episódio. Não fosse a bênção que estava envolvida ali. Toda esta trapaça revelava a fraqueza no caráter de Rebeca. Muito bem. O pastor Elianai Cabral colocou dessa forma, né, que revela uma fraqueza do caráter de Rebeca. Eu quero só acrescentar que Rebeca estava interessada em que a bênção de Deus fosse para o filho conforme aquilo que havia sido a promessa que Deus fez. Talvez não seja exatamente uma falha de caráter, mas ela, assim como a sua sogra, não é? Assim como Sarai quis dar aquela ajudinha para Deus no passado, ela pensou, olha, pode ser que eu faça alguma coisa aqui também para colocar as coisas em ordem. Mas Deus não erra, né? Deus não falha. Essa é a verdade. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito com os filhos, faltou para Isaac. Faltou, porque ele era o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. E essa mulher aí, pastor, a Rebeca, ela é dominadora. Se você quiser ver ali no capítulo 27 de Gênesis, está explicado certinho. Até a roupa de Esaú, ela falou, você vai vestir a roupa porque tinha o cheiro de Esaú. E o que o pastor falou, matou 2 bodes ali, fizeram Isaac, pegaram o pelo, colocaram no peito e aqui nos braços, e Jacó temeu. Ele falou, mas e se eu for descoberto? Sabe o que ela falou? 27:8, agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Obedeça, porque ele ficou preocupado. Mas quando chega lá, é uma situação interessante. Quem é? Não enxergava nada. Eu sou Esaú, a voz... A voz parece. A voz é Esaú. Mas daí ele chegou perto, cheirou, né? Pegou aqui nos pelos. É Esaú mesmo, o cheiro da roupa, que ela pediu para vestir a roupa de seu filho Esaú. Aí, irmãos, a história ocorre ali de uma maneira bem, como diz aqui, hilária, né? Por outro lado, a Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral, está bem frisado aí, em vermelho, moral, tragédia moral e espiritual, quando os pais preferem qualquer dos filhos. Então, este é o assunto de hoje, não é mesmo? Os filhos são herança do Senhor. O pastor já mencionou que o importante é que enchamos as aljavas, não é? Com muitos filhos, que as casas tenham muitos filhos. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Ou seja, quando não há predileção, os pais permitem que os filhos cresçam em perfeito equilíbrio e união. Agora, é claro que sempre vai ter uma desavençazinha, né? Porque dentro de uma casa sempre tem um desentendimento, cada cabeça uma sentença, cada um pensa de um jeito, quer executar as coisas de uma forma, e às vezes é importante que haja consenso, não é? Que haja comunicação para que os propósitos possam se firmar no sentido de alcançar um objetivo. Pastor, o Jacó, ele conseguiu a bênção da progenitura, mas as consequências vieram dessa mentira. E eu marquei aqui, ó, embora Jacó tivesse recebido a bênção desejada, o fato de ter enganado seu pai custou-lhe muito caro. Quais as consequências? Jacó nunca mais viu a sua mãe, seu irmão queria matá-lo, ele foi enganado pelo seu tio Labão lá na frente, a sua família dividiu-se devido a conflitos, Esaú tornou-se o fundador de uma nação inimiga, que nós falamos sobre Edom, e Jacó ficou exilado da sua família por anos. Ou seja, essa armação, não é, para receber a primogenitura trouxe gera um prejuízo. Grave, tudo gera prejuízo quando não obedecemos os ditames, a orientação de Deus. Pode esperar que as consequências
virão, não é? Muito bem. O texto de Efésios 6 e 4, pastor, para encerrar aquele último ponto ali do subponto 3, não é? Efésios 4, 6 e 4 diz assim, ó, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Porque é justamente nesse sentido que os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado, tanto no ponto de vista físico, como no ponto de vista emocional e ainda no ponto de vista espiritual dos seus filhos. Por isso, essa questão que está ligada à predileção não deve existir em nosso meio. Exatamente, a Bíblia orienta, o senhor leu 4, mas tem um lá. Filhos, obedeçam seus pais do Senhor, por isso é justo. Efésios 6 e 2, honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E o versículo 3 de Efésios 6, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa questão de obedecer, né? Sinopse, então, do tópico 3. Resumindo o ponto 3. Exato. Os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Muito bem. Vamos lá, então, para a conclusão desta lição, a de número 2, cuja aula acontecerá presencialmente no dia 9. E nós já, de antemão, desejamos que seja um domingo abençoado, onde as famílias se reúnam para a escola bíblica dominical. Muito bem, concluindo, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Acabamos de ler aqui, eu li os 3 versículos e o pastor leu o 4 de Efésios 6. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, né? Efésios 6, 1 a 3, e os pais não devem provocar a ira dos filhos, ou convivência em paz, Efésios 6 e 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, não deve existir predileção na nossa família de pais para com os filhos. Muito bem. Queremos engrandecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E, obviamente, se você esteve conosco durante toda esta aula, é porque você, de fato, gostou do conteúdo que nós estamos propondo aqui. Agora, o que nós te pedimos é que você nos ajude divulgando esta pré-aula, a fim de que os nossos irmãos e irmãs que trabalham, né, com a Escola Bíblica Dominical, especialmente na lição para os adultos, da nossa Escola Bíblica Dominical, possam também acessar este conteúdo e, assim, propagar a palavra de Deus. Nós ficamos honrados com a presença de cada um de vocês, os nossos amados irmãos que são assíduos e que, assim que nós publicamos o conteúdo da nossa aula no canal CETADB no YouTube, sempre aos domingos, meio-dia, entra já o conteúdo da lição da próxima semana. E já os irmãos já acessam ali, já colocam seus comentários e nós louvamos a Deus pela participação de vocês, pelo retorno de vocês, pela audiência e muito especialmente pela oração, porque nós carecemos da intercessão dos irmãos. Deus nos abençoe. Pastor Adolfo com as considerações finais e nós encerramos a aula de hoje. Muito bem, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e lembre-se, ore por nós, nós oramos por vocês e a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.